Hoje é sexta-feira, dia da coluna do Tássio Lohan aqui no Contexto Metrópolis e hoje com apurações importantes no cenário político. Tássio, muito bem-vindo. Carnaval, mais uma apuração. Exatamente. Muito obrigado, Neila. Tudo bem? Tudo bem. Conta pra gente sobre essa apuração, porque a gente vai começar falando sobre essa informação do caso Master e a investigação do Tribunal de Contas da União. O que vocês não contam? Exatamente, né? O TCU saiu um pouco do radar, que agora o foco está no STF, né? Mas ainda tem algumas coisas acontecendo no TCU em relação ao Master. Hoje o ministro Jonathan Jesus concedeu acesso ao relatório de auditoria feito pelo Tribunal de Contas, a inspeção feita pelo Tribunal de Contas, deu esse acesso para o Ministério Público Federal e para o próprio Banco Central. E por que ele deu esse acesso? Porque recentemente, no início desse mês, ele tinha aumentado o grau de sigilo e mesmo as partes do processo, como era o MPF e o Banco Central, agora, desde o dia 5 desse mês, eles estão tendo que pedir acesso a qualquer documento. Então, eles não conseguem acessar ali já estava em sigilo, né? Esse processo, agora está um sigilo master, vamos dizer assim, né? Que literalmente, né? As partes agora têm que pedir acesso aos documentos ali para entender o que aconteceu. A gente não sabe ainda exatamente o teor desse documento, né? O Jonathan Jesus está agora concentrando tudo nele justamente para evitar esses vazamentos, mas há um indicativo ali de que não tenham encontrado nada de relevante, mas não se sabe ainda como é que foi isso, né? Mas lembrando que esse caso chegou no TCU justamente e no fim do ano passado, sobretudo no fim do ano passado, criou-se uma polêmica gigantesca justamente porque o ministro do TCU, Jonathan Jesus, estava dando indicativos de que poderia reverter a liquidação do Master. Deu indicativos, mas em razão ali de uma série de pressões, isso foi se arrefecendo ali, esfriando de certa forma, e hoje o foco, como a gente acabou de falar aqui, passou a ser justamente o STF, porque envolve ali a mais alta corte do país, dois ministros importantes ali, que é o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes. Mas você imagina o Banco Central, que é envolvido aí nesse caso, ter dificuldade no acesso a essa documentação, essa investigação do Tribunal de Contas da União, que é o que aconteceu, né? O ministro Jonathan de Jesus aumentou o sigilo, então o sigilo do sigilo a esse processo, alegando que essas apurações não poderiam vazar, né, para dificultar o vazamento dessas informações, o que dificulta ainda mais o acesso do Banco Central. Ou seja, seria pedir a bênção do ministro Jonathan de Jesus. Então, o Banco Central teria que bater na porta do ministro Jonathan de Jesus e dizer, olha, preciso ter acesso às novas informações aqui do Tribunal de Contas da União. Então, as coisas melhoraram um pouquinho do dia 5 para cá, é isso? Melhoraram mais ou menos, né? Agora eles bateram na porta, o Banco Central bateu na porta ontem, se não me engano, e o Jonathan Jesus, tá aqui um documento. Ah, sim. Foi um documento específico. Se eventualmente tiver algum novo documento, alguma nova inspeção, alguma nova decisão ali, novamente o Banco Central, ministro, posso olhar esse documento? Eu sou parte desse processo, posso ver? Eu tenho interesse nisso. Entendi, vai ter que pedir mais uma vez. Vai. Bom, a sua coluna também traz uma nova apuração envolvendo a farra do INSS, ou seja, dois casos envolvendo Daniel Worcari, INSS e Banco Master. Exatamente. Nesse caso foi uma decisão do ministro André Mendonça. O ministro do STF concedeu uma prisão domiciliar ao Gustavo Gaspar. Vou explicar aqui. Gustavo Gaspar, quem acompanha a coluna, quem acompanha a Metrópole sabe perfeitamente. Mas vou explicar. O Gustavo Gaspar é ex-assessor do senador Everton e também do ex-ministro das Comunicações, Juscelino Filho, né? Mas ele trabalhou ali com o Everton no Senado e tudo mais e tinha uma relação muito, muito, muito próxima com o careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes, que é um dos principais expoentes de todo esse esquema criminoso aí que desviou dinheiro da aposentadoria de milhares de pessoas no país. O Gustavo Gaspar estava preso desde o fim do ano passado, nessa prisão preventiva. Ele estava na Papuda e aí a defesa dele pediu para que ele fosse transferido para domiciliar em razão porque a mulher do Gustavo Gaspar, a esposa do Gustavo Gaspar, ela tem sequelas de um AVC que ela sofreu
e aí, em razão disso, o ministro concedeu essa prisão domiciliar sob a justificativa de que ele precisaria ajudar a esposa ali em alguns afazeres domésticos, coisas nesse sentido. Essa decisão aconteceu essa semana. O Gustavo Gaspar, ele, como eu disse, ele tem alguma série de relações com Antônio Careca, o Careca do INSS, porque existem denúncias de que o Careca comprou carros a título de propina para o Gustavo Gaspar. Existem informações ali de que a Polícia Federal identificou que uma planilha ali que tinha pelo menos 100 mil reais que foram transferidos para o Gustavo Gaspar. E como ele tem essa relação, ele foi ex-assessor do senador Everton, né? E o Everton é do PDT e é um dos principais expoentes ali também dentro do Ministério da Previdência, que é onde ocorreu toda a roubalheira, vamos dizer assim. Então, justamente mostra essa importância do Gustavo Gaspar ali com todo esse esquema. Além do Everton, né, que também é investigado, o Gustavo Gaspar tinha uma relação muito próxima com a Roberta Luxinger, que é a amiga do Lulinha, que os dois, tanto a Roberta Luxinger foi alvo da operação também junto com o Gustavo Gaspar, e o Lulinha não chegou a ser alvo de mandado de busca e apreensão, mas foi citado no relatório, numa decisão do ministro André Mendonça, não citado, né? Existem ali referências possíveis ao Lulinha, quando, por exemplo, o Careca do INSS manda um valor para Roberta Luxinger e explica que isso seria um dinheiro para o filho do rapaz, né? Possivelmente ele se referindo ao filho do presidente Lula, que é justamente o Lulinha, né? Então, o Gustavo Gaspar, existem essas várias relações ali, tanto com esse núcleo ali relacionado ao Lulinha, Roberta Luxinger e tudo mais, mas também com o núcleo ali do Careca do INSS também. Bom, a apuração da coluna também revelou que empresas de ministros do governo Lula estão devendo por aí. Explica melhor essa história, porque os ministros do STF agora estão se defendendo aí por ser empresários. Agora a gente está falando dos ministros da Esplanada. Exatamente, esses são os ministros de estados. São 7 ministros de estados que têm empresas que devem ao próprio governo federal. Devem o quê? Devem tributos trabalhistas, devem FGTS, devem alguns impostos nesse sentido. A gente fez esse levantamento ali, a gente levantou todas as empresas de todos os ministros, identificamos esses 7, né? Se a produção puder botar aqui a arte que a gente fez, de quem são esses 7, né? Mas o principal é o ministro Jader Filho, ministro das cidades, né? Pré-candidato a deputado federal. O ministro Jader Filho tem uma dívida aí avaliada em mais de 70 milhões de reais. A gente pode ver ele aqui, né? 76 milhões de reais, está aqui embaixo. O ministro Jader Filho, ele é dono de empresas ali na área de comunicação. O principal dela é a Diários do Pará, que deve 60 bilhões de reais. Uau! A gente consultou o ministro, né, para saber por que o tamanho dessa dívida. Ele disse que a maioria são referentes a dívidas antigas e que já estão renegociadas e que ele já está pagando. Mas novas ou antigas são dívidas. São dívidas, exatamente. E uma parte ele disse que está contestando, uma pequena parte ele disse que está contestando judicialmente e administrativamente, que ele discorda e tudo mais. Mas chama atenção o valor, porque se a gente for pegar os outros ministros, são 3 milhões, né? Isso aí tem só o Jader Filho tem 76 milhões, né? Lembrando que são empresas em que ele é sócio, né? Nesse caso, por exemplo, ele é sócio com o pai, né, o Helder Barbalho, com o irmão, o governador do Pará, e com a mãe também dele. São empresas familiares ali na área de comunicação. Todas na área de comunicação. Exatamente. Quem é o próximo? Vamos ver lá a produção. Vocês lembram? Se eu não me engano, é o Gustavo Feliciano. Exatamente. É o ministro do Turismo, né, recém-possado ministro do Turismo. Ele tem essa empresa, Sistema Rádio de Comunicação, também na área de comunicação, é um sistema de rádio que ele tem, e a dívida é de 739 mil reais. 739 mil. E chama a atenção também, no caso do ministro, que a gente deu uma reportagem recente mostrando que ele tinha algumas empresas que ele passou para o nome de uma laranja quando ele assumiu o Ministério do Turismo.
E aí chamou a atenção justamente porque a pessoa é uma laranja e porque ele está passando empresas, né, na área de educação que ele tinha ali, para essa laranja, que essas empresas também tinham dívidas com a União. A gente não botou justamente porque não está mais oficialmente no nome dele, mas chama a atenção justamente essa transferência que ele fez ali, passando empresa ali de 400 mil reais para uma pessoa que não tinha condições de pagar uma compra de R$ 1.500, precisou parcelar essa compra, foi contestada judicialmente, parcelou uma compra de R$ 1.500 e no ano seguinte estava comprando 3 empresas aí de R$ 400 mil. Incrível. Incrível esse ganho. Exatamente. Esse lucro. A gente tem também o Renan Filho, ministro dos Transportes, né? Ele é sócio dessa agropecuária Alagoas, junto com o pai, o senador Renan Calheiros. O valor da dívida dele é de R$ 123 mil. E tem uma terceira também, acho que, se não me engano, o ministro Silvio Costa, filho também, né? Silvio Costa, ministro do Republicanos, né? Portos e aeroportos. Dos portos e aeroportos. Ele, se não me engano, é o segundo ministro com a maior dívida, é uma dívida de R$ 1,5 milhão. Ele é sócio desse grupo educacional lá na Paraíba, que também é um colégio lá na Paraíba, que é o Paraíba não, Pernambuco, né? Exatamente, que é o município dele, o estado dele. Ele tem essa dívida aí de R$ 1,5 milhão. Em resumo, a gente procurou todos os ministros, a maioria disse que estava renegociando, alguns disseram que não sabia e que vão pagar. O caso, por exemplo, da Marina. A Marina tinha uma dívida de R$ 1.500 no CPF dela, não era uma empresa dela, era no CPF dela. R$ 1.500. R$ 1.500, e aí ela disse que não sabia e que depois que a nossa coluna procurou, vai providenciar esse pagamento, esse débito, né? Esse tipo de dívida aí acontece com todo mundo, né? Com todos nós. Essa dívida que aparece no Serasa, no SPC, esse tipo de dívida aí passa, tá, ministra? A gente agora de R$ 1,5 milhão para cima, a gente tem que reconsiderar. E aí chama a atenção justamente porque tá todo o governo Lula, o Fernando Haddad está aí catando dinheiro por onde que passa, né, das bets, não sei de onde, vai tentando pegar esse dinheiro, mas aí tem gente do lado dele que também está aí devendo para a União e que poderia ser mais um afago ali no orçamento da União, né? E essas dívidas, grande parte é dívida tributária. A maioria de dívida tributária, de dívida trabalhista, tudo é devido à União. A gente pegou esses dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, eles têm um sistema que, a partir do CPF ou do CNPJ da pessoa, seja ela física ou jurídica, a gente consegue descobrir ali qual o valor dessa dívida, mas todo esse dinheiro, quando pagar, vai para a União, que é justamente a União acreedora de tudo isso. Será que eles são cobrados? Fica aí a pergunta. Boa pergunta. Curiosidade, Boa será que eles são cobrados? Fica aí a pergunta. Se você souber, você me conta depois. Tá bom. Perguntar se o Fernando Haddad... Ei, ministro, vai pagar ou não? Muito bem, Tássio. Muito obrigada. Obrigada pela participação aqui conosco. Perfeito. Muito obrigado. É sempre um prazer. Bom carnaval. Muito obrigado. Estarei trabalhando. Todos nós estaremos trabalhando. Então, bom trabalho para nós. É certo.